Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Finanças na Prática. E dessa vez um episódio aqui em formato de vídeo, só que um pouco diferente, porque vocês já viram aqui esse episódio em vídeo com convidados, mas sozinha é a primeira vez que eu tô fazendo aqui pra vocês. Mas eu tenho certeza que esse episódio vai trazer muita clareza, muitas respostas para a sua vida financeira. Eu vou responder uma pergunta que me fizeram na caixinha lá no Instagram esses dias. A gente acabou de passar aí o carnaval, né? E a gente sabe que no senso comum de muitos brasileiros, a vida só começa depois do carnaval. Não sei vocês, mas a minha já começou desde o 1º de janeiro, porque eu costumo dizer que todos os dias contam na construção da nossa vida abundante e todos os dias a gente já deve estar colocando um tijolinho na construção. Então, querendo ou não, já se passaram mais de 60 dias aí, nesses 2 primeiros meses do ano, certo? E esses 60 dias somados contam na construção. Imagina 60 dias de pedreiros trabalhando na construção de uma casa. Obviamente, não é pouco tempo, é bem significativo. No bairro onde eu moro, por exemplo, tem muitas casas sendo construídas, porque é um bairro planejado e tudo mais, está se desenvolvendo bastante. E direto eu tô caminhando e questão assim de 7, 8 dias que a gente passa sem passar pela frente de uma casa, a gente já percebe uma mudança muito significativa naquela construção. Às vezes a gente passa ali e vê, nossa, levantaram as paredes, nossa, olha como agora já tá diferente, aqui já fizeram isso, já fizeram aquilo. E então a minha vida e a tua vida, ela precisa ser encarada dessa forma como uma construção. Mas vamos ao tema desse episódio, que é respondendo uma pergunta que me fizeram. E a pergunta foi o seguinte: na verdade, não foi bem uma pergunta, foi uma contestação, foi comunicar o que a pessoa estava sentindo. Ela botou assim: oi, Gabi, tempos que te acompanho, só que de longe. E parece que esse ano é só sobreviver mesmo. Essa pessoa, quando ela fala parece que esse ano é só sobreviver mesmo, ela já está declarando que essa realidade dela é uma sentença. E muito provavelmente ela está nesse sentimento porque não é a primeira vez que ela está sobrevivendo. Talvez seja uma vida de sobrevivência, tanto ela na sua vida adulta, quanto do seu contexto familiar. Às vezes ela cresceu num ambiente de sobrevivência com seus pais ou seus avós, enfim, e quando ela foi para a sua vida adulta, ela se viu também nesse lugar de sobrevivência, ciclos repetitivos, vários anos que a vida parece que não muda, ela vive o mesmo ano várias vezes, né, esse modo de sobrevivência. Só que um ponto aqui me chama atenção, que ela fala, parece que esse ano vai ser só sobrevivência mesmo. E eu costumo dizer que algo que não pode faltar dentro de uma pessoa que quer construir uma vida de verdade, uma vida com um propósito, uma vida abundante, é indignação, inconformismo. Porque a partir do momento que você se entrega, que você aceita aquela realidade financeira que você está vivendo como uma sentença, aí realmente é aquilo que você vai ter. Então, seja o que for que você acredita, é isso que vai acontecer na sua vida. Então, se você acredita que esse ano vai ser só sobrevivência, esse tipo de pensamento vai gerar um tipo de realidade, vai perpetuar essa realidade de sobrevivência. Assim como também, se você entender o seguinte, ok, eu venho vivendo esse ciclo repetitivamente nos últimos anos ou durante toda a minha vida, só que não é esse o jeito que eu quero viver. Eu quero viver uma vida próspera, eu quero viver com tranquilidade financeira, eu quero ter um dinheiro guardado, eu quero poder ter liberdade de ir no mercado sem ter que ficar contando os centavos, eu quero não precisar trocar o queijo de R$10,50 por um de R$9,78, né? Ter que ficar olhando ali os centavos. Não, eu quero ter liberdade, eu quero poder viajar, eu quero poder ajudar alguém da minha família que precisar, sem que aquilo venha me faltar. Eu quero tudo isso. E eu querer tudo isso tem que ser maior do que o meu conformismo de permanecer onde eu tô. Então, o primeiro ponto, esse ano só vai ser de sobrevivência se você aceitar estar nesse lugar. Ah, mas o contexto financeiro do país, econômico, tá ruim, tá difícil. Sim, essas questões, elas são verdade, né? Esses dias eu até estava vendo um vídeo bem interessante falando sobre o aumento do supermercado. E foi bem interessante porque era um vídeo comparando uma compra de 2020 com uma compra de 2025. E dava assim, a de 2020 eu acho que era R$95 e a mesma compra no supermercado de 2025 ela dava R$244, uma coisa assim. E aí, no final, a pessoa perguntava assim, como vocês têm feito para continuar indo no mercado?
E eu até deixei um comentário, não sou muito de comentar em vídeo assim não, mas naquele vídeo ali eu fiz um comentário, eu peguei e coloquei o seguinte, olha, na minha perspectiva, o único caminho para o brasileiro continuar indo no mercado sem ter que cortar itens de necessidade ou da sua preferência e poder continuar comprando as mesmas coisas é focar em aumentar a receita. Porque se o brasileiro ficar se baseando só pelo preço das coisas ou a economia, se as coisas estão boas ou ruins, ele sempre vai ficar vivendo de condição. E isso é uma das coisas que, inclusive, para quem entra nos nossos programas de mentoria, é uma das nossas primeiras aulas ali preparatórias, é uma aula de acho que 8 minutos, 9 minutos, onde a gente fala sobre isso. Do que você vai viver daqui para frente? Você vai continuar vivendo pela condição ou você vai começar a viver por decisão? Entende? A pessoa que vive pela condição, ela espera a circunstância, ela espera o cenário perfeito acontecer. E isso é até uma coisa que, biblicamente, não cabe, porque a Bíblia fala que quem fica olhando para as nuvens não semeia. O que isso significa? A pessoa que fica olhando para a condição, não, deixa eu ver se vai chover ou se não vai chover. Se for chover, daí eu vou semear. Não faz sentido. A pessoa que realmente vai prosperar e vai colher, vai ter uma colheita abundante na sua vida de tudo aquilo que ela deseja, é aquela que, independente do tempo tá bom ou tá ruim, ela fala, eu vou plantar. Eu vou plantar as sementes que são coerentes com a vida que eu quero viver, com a realidade financeira que eu quero desfrutar, com a viagem que eu quero fazer lá no meu final de ano, com a reserva financeira que eu quero construir. Qual é a semente que eu preciso? Sabe? Então, para pensar nisso. Você que tá há muito tempo nesse modus operandi aí de sobrevivência e fica naquele conformismo de assim, mais um ano pra sobreviver mesmo, fazer o quê, né? Essa é a vida, olha como é que tá o governo, olha só também no meu trabalho ninguém me dá um aumento, olha só na minha empresa as coisas estão difíceis, aí você começa a ouvir no comércio da cidade, né? Tava falando com outros comerciantes aí, eles estavam dizendo que as coisas estão difíceis, que tá bem parado. Não dê ouvidos a isso. Crie a sua própria realidade. Não viva de condição, do que a condição está dizendo. Viva de acordo com as suas decisões. Porque você precisa assumir o controle da sua vida. Você precisa estar nesse lugar de protagonista. De assumir as rédeas, de fazer aquilo que tem que ser feito. Entende? E não ficar refém. Nesse contexto financeiro, eu vejo muitas pessoas nesse lugar de vítima, sabe? Só dá para sobreviver, né, com esse salário aqui. Beleza! Você quer viver uma vida de sobrevivência para sempre? Não. Então o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com essa realidade que você está encontrando? Você vai continuar fazendo as mesmas coisas? Tem até uma frase, eu não lembro do nome da pessoa, tá? Mas que fala que é imoral você desejar colher um fruto de uma semente que você não plantou. Então é imoral, Deus não é injusto de te dar algo exatamente igual se você não planta, se você não cuida, se você é negligente, e dá para você o mesmo fruto que ele dá para alguém que não é negligente, que cuida, que zela, que organiza, que trabalha, que planta semente. Não faz sentido, entende? Então eu vejo olhando para minha própria vida, tá? Eu sou uma pessoa inconformada, sabe? Eu lembro que até uma vez eu falei pro meu marido assim, a gente tava passando por um momento bem desafiador nas nossas finanças, e eu falei para ele assim, olha, até mesmo desses erros eu tenho orgulho. Até mesmo dessa fase difícil eu tenho orgulho. Porque a gente só tá passando por isso porque a gente tem coragem. A gente tem coragem de encarar, a gente tem coragem de ousar, a gente tem coragem de dar novos passos. Porque falhar é um privilégio de quem faz. Quem não faz nem falha. Então, se eu falhei é porque eu estou em movimento. Eu vejo que muitas vezes na vida financeira, muita gente tem medo de falhar, entende? Tem medo de dar um passo numa transição de carreira para fazer mais dinheiro, de pedir um aumento, tem medo de começar a cuidar do dinheiro e fazer errado. Poxa, mas vai que eu faço errado, vai que eu invisto no lugar errado, vai que eu começo a organizar de jeito errado. Se você começou e errou, parabéns, você está em movimento. Em algum momento você vai acertar. Agora, se você continuar exatamente no mesmo lugar, a garantia que você tem as coisas vão continuar exatamente como estão. E aí eu te pergunto, hoje, se você para analisar e imaginar a sua vida exatamente como tá, agora pensa daqui a 6 meses, agora pensa lá no 31 de dezembro de 2025, você se imagina exatamente com a realidade que você está vivendo hoje?
Se pra você não é cabível pensar em chegar na virada do ano e tá vivendo a mesma coisa, se você já sente um embrulho, já sente uma agonia de pensar assim, cara, se eu tiver nesse mesmo contexto financeiro aqui, ó, de dívida, enrolada, sem ter dinheiro para pagar minhas contas, sem ter dinheiro guardado, se eu tiver nesse contexto de cheque especial, de cartão de crédito atrasado, ou mesmo que não sejam essas questões, mas assim, só no modo sobrevivência, né, tudo que entra, sai, não sobra nada, não consigo dedicar nada para aquilo que é importante para mim, se eu tiver no 31 de dezembro desse jeito, eu vou olhar para trás e vou pensar, meu ano foi um fracasso. Por quê? Porque passou o ano inteiro e eu não fui capaz de mudar essa realidade. Como assim? Se existe essa indignação dentro de você hoje, você precisa pensar, ok, agora, o que eu vou fazer? Quais vão ser os passos coerentes com esse amanhã financeiro que eu quero viver? Entende? E eu vejo que uma coisa que é bem interessante é que as pessoas que estão no modo de sobrevivência são as pessoas que estão mais em perigo. Preste atenção, se você tá nesse modo de sobrevivência, que é a pessoa que, tipo assim, fica sempre no 0 a 0, sabe? Tudo que entra, sai, paga todas as contas, não deve ninguém, sabe? Mas tá sempre naquele sufoco, tá sempre como se fosse assim, ó, nada, 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 nada. Levanta aí um pouquinho, respira, volta. Nada, 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 nada. Levanta um pouquinho, respira e volta. A pessoa que vive nesse formato, ela tá num perigo muito maior do que a pessoa que ela tá num ciclo de frustração, que é uma pessoa que tá já com dívida, que ela tá com pendências e tudo mais. Por quê? Presta atenção. Quando uma pessoa, ela tá num ciclo de sobrevivência, ela tá andando em círculos. Ela tá em movimento. Só que ela tá em movimento pra lugar nenhum. Entendeu? Então é a mesma coisa que uma pessoa que ela entra no elevador. Olha que loucura, né? Mas isso pode ser a tua vida financeira hoje. Ela entra no elevador e ela vê que tem outras pessoas ali. E aquelas pessoas que estão ali, elas vão e apertam um botão. Como que elas apertam esse botão? Um aperta pra ir no 4º andar, outra pro 8º andar, outra aperta pra ir no 3º andar. E aí você, por exemplo, entrou nesse elevador e tá com o elevador em movimento. Várias pessoas estão indo para outras direções. E você tá indo pro andar de onde elas estão indo. Mas você não apertou em botão nenhum. Então você tá em movimento, mas você não tem direção. Você não escolheu para onde, para que andar você quer ir. Você quer sair do prédio? Você quer ir lá pro térreo para poder sair? Você quer ir pra garagem? Você quer ir pro andar, pro 7º andar, para ir em algum outro lugar? O que você quer fazer? Entende? E aí, quem tá no modo sobrevivência tá igual essa pessoa no elevador, tá em movimento. Vai pra cima, vai pra baixo, pra cima e pra baixo, que é o movimento, né, esse ciclo vicioso, mas não sai do lugar, não tem avanço. Independente do quanto a mais você ganha, você nunca sai do lugar, você não conquista mais coisas, você não adquire mais qualidade de vida, porque o objetivo era que quanto mais dinheiro você tivesse, mais qualidade de vida você tivesse também. Mais bem-estar você tivesse também, mais segurança financeira você tivesse também. E não que somente mais dinheiro significasse mais gastos, entende? Então, o que acontece? Quem tá nesse modo de sobrevivência é muito perigoso porque vai ficando conveniente, entende? Tu não sente dor. É aquela coisa que, assim, sabe aquele sapato que ele é só... Tipo, não chega nem... Ele é um número a menos do que o seu número, só que ele não chega a doer tanto. Tipo, o pé só fica um pouquinho apertado, dá pra andar. Sabe? Dá pra te andar. Agora, a pessoa que tá num ciclo de frustração, não. A pessoa que tá num ciclo de frustração é como se o tempo inteiro ela estivesse com sapatos 2, 3 números a menos do que o pé dela e ela tenta andar, não dá. Ela fica, meu Deus do céu, meu pé tá doendo, meu Deus, meu pé tá doendo, meu pé tá doendo, como assim? Meu Deus, essa dívida, meu Deus, esse cartão de crédito, meu Deus, esse cheque especial, como é que eu vou sair disso? E tal, e tal, e tal. Ela tá com a anteninha ligada pra vida financeira dela, procurando uma resposta. Porque tem urgência nessa resposta. Lá quem tá na sobrevivência, não. Quem tá na sobrevivência até acha que tem urgência, mas dentro de si é aquela coisa assim, eu tenho que resolver isso aí, né, mas tá, passou mais uma semana que eu não olhei pra isso, mas semana que vem eu vou resolver, que essa semana tava muito corrida, essa semana não deu pra olhar financeiro. Mês passado eu comecei a anotar numa planilha, deixei de lado, não, mas é que agora esse mês vai. E a pessoa vai adiando. Só que eu sempre digo que se você fica adiando e você fica nesse limbo, em algum momento a vida vai decidir por ti. Se você não decide, a vida decide por ti. Então, muito cuidado, você que tá aí na sobrevivência. Porque a vida é especialista em trazer pra ti exatamente o que tu precisa pra te dar um chacoalhão, um sacode, pra falar assim, agora tu é obrigado a olhar pra isso.
Às vezes isso é uma doença, às vezes isso é uma batida no carro que vai te obrigar, vai te embolar financeiramente, porque tu não tinha reserva, porque tu passou tudo no cartão, porque tu se acidentou, teve que pagar coisa de hospital, etc. E aí tu vai falar, meu Deus, olha o caos que eu tava. Parecia que tava tudo bem na sobrevivência, mas um imprevisto que me aconteceu já causou toda essa desordem que se eu tivesse um dinheiro guardado não daria. Aí fala, ai meu Deus, agora eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, é? Será que é só agora que precisava fazer alguma coisa ou desde antes já precisava e tu tava adiando, tu tava procrastinando? Entende? E a pessoa que tá na frustração, que já tá num ciclo de dor, que ela tá naquele sapato apertado, ela já tá buscando uma resposta e ela vai fazer o que for preciso, porque aquilo tá doendo. É igual a pessoa que tá com um dente inflamado ali, só quem já teve dor de dente sabe como é que é, né? Gente, terrível. O dente tá ali, ele fica latejando, fala assim, quanto é que é pra mexer nisso aqui, pelo amor de Deus? É R$1.000, eu te pago. Eu passo no cartão, eu não tenho dinheiro, eu vou pedir emprestado, fazer alguma coisa, só que, pelo amor de Deus, tira essa dor de mim. É assim que quem tá na frustração se encontra, entende? Então, sair desse ciclo de sobrevivência tem a ver com postura, tem a ver com decisão, tem a ver com sair da condição, mas passar a viver por decisão. Se há 5, 6 anos atrás eu estivesse vivendo somente pela minha condição, eu não teria vivido metade das coisas que eu vivi nos últimos anos. Se eu vivesse por condição, eu não teria feito minha festa de casamento. Se eu vivesse por condição, eu não estava morando onde eu estou hoje. Se eu vivesse por condição, quantas coisas eu não teria feito? Mas eu sempre tenho buscado viver. O que está na minha competência? Eu preciso me tornar uma pessoa capaz de gerenciar bem meu dinheiro. Eu preciso ter coragem de tomar novas decisões. E eu preciso dar um basta nesse modo de sobrevivência. Porque se eu não fizer isso, eu vou continuar regredindo, eu vou continuar perdendo tempo. Entende? Então, o que eu percebo, né? Existem muitas pessoas que estão presas nesse ciclo repetitivo porque falta uma decisão. Mas não é uma decisão da boca para fora, mas é uma decisão do coração mesmo, sabe? Você fala assim, eu decido romper com esse ciclo. E isso até tem a ver, por exemplo, com questões mais profundas. Você pode até ter esse comportamento ainda como de forma inconsciente, uma honra familiar para se parecer com a sua família de origem. Porque diferente de quem você vai ser se hoje você não viver no modo de sobrevivência? Diferente de quem você vai ser se você for uma pessoa que tem dinheiro sobrando, que não vive ansiosa por causa de dinheiro, que tem um corpo legal, que tem um casamento saudável, que viaja mais de uma vez por ano, que tira férias, que tem uma relação saudável com o dinheiro. Diferente de quem da sua família você vai ser se você viver essa realidade financeira que eu tô descrevendo, entende? Então, muitas das vezes é uma autossabotagem também, mas essa autossabotagem, ela começa a ser rompida, esses padrões financeiros começam a ser rompidos a partir de uma decisão de falar, não começou em mim, mas acaba em mim. Não começou em mim esse estilo de sobrevivência, começou talvez lá nos meus bisavós. E depois meus avós viveram isso, e depois meus pais viveram isso. Eu tô vivendo isso, assim, por tabela, mas peraí. Acaba em mim. Não começou em mim, mas acaba em mim esse ciclo de sobrevivência. Eu vou pagar o preço. E eu finalizo esse episódio com um texto de Roosevelt que me marca demais. Eu li esse texto pela primeira vez, ele é bem breve, no livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Eu super indico esse livro de olhos fechados, porque foi revolucionário na minha vida. E esse texto, ele fala o seguinte: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. E eu te encorajo, se for para fracassar, pelo menos fracasse ousando grandemente, não somente sobrevivendo na sua vida financeira. Tenha coragem de fazer coisas diferentes, de dar passo diferente, de mudar de carreira, de tomar uma decisão ousada, de investir numa mentoria. Faça algo, só não aceite ficar no mesmo lugar esperando as coisas mudarem, porque não vão mudar se você não fizer nada. Então,
A colheita, ela tá disponível para quem se dispõe a plantar a semente. E neste final de episódio, eu te desafio a sair desse episódio aqui com uma decisão tomada para sair desse ciclo de vida de sobrevivência que você está vivendo. Qual vai ser a sua decisão? Se você quiser me deixar saber essa decisão, eu vou ficar muito feliz se você for lá no meu direct no Instagram pra gente conversar. Talvez seja o primeiro passo. Você conversar com alguém sobre essa mudança que você está tomando a decisão de tomar. Entende? Sobre essa decisão que você está tomando de romper com esses ciclos, com esses padrões repetitivos, para que a partir de você haja uma nova realidade, tá? Não começou em você, mas pode acabar em você esse ciclo de sobrevivência financeira e a partir de você começar a construção de uma vida abundante. Imagine seus descendentes olhando para trás e eles podendo dizer o seguinte: olha, a nossa família viveu por algumas gerações um ciclo de muita escassez, de muita sobrevivência, mas houve alguém, houve a Joana, houve a Maria, houve a Gabriela, houve o Pedro, houve alguém que tomou a decisão de romper com aquele ciclo. E por isso a nossa história hoje é diferente, e por isso foi mais fácil para nós, entende? E eu decidi ser essa pessoa na minha família. Eu decidi ser essa pessoa e te encorajo a você também ser essa pessoa. 2025 tá só começando. O teu ano pode ser completamente diferente. Eu já vivi na minha vida, por conta de decisões ousadas, que eram coerentes com a vida que eu queria viver, a minha vida dá um giro assim, ó, um 360 em questão de 2 meses. De estar vivendo um contexto e eu ver assim, meu Deus, se alguém me falasse há 2 meses atrás que eu estaria vivendo isso agora, eu não acreditaria de tão extraordinário que é. Então, eu costumo dizer que a preocupação é a má utilização dos nossos pensamentos. Às vezes a gente fica se preocupando, imaginando o que de pior pode acontecer. Se a gente continuar, né, naquele contexto, enfim. E eu te encorajo também a começar, na verdade, a ocupar a sua mente com o que de bom pode acontecer. Onde é que eu posso estar daqui a 2, 3, 5 meses se eu começar a tomar decisões diferentes? O que hoje que na minha mente é inimaginável que eu posso estar vivendo? Entende? É o que eu te encorajo a fazer. Um grande beijo e até o próximo episódio.